Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Ensaio sobre a Cegueira. Parece ser mais um dia normal na cidade, até que de repente um engarrafamento causa uma comoção entre os motoristas locais. Completamente cego. Um grupo de pessoas se aproxima dele para ajudar e um homem se oferece para levar ele para casa. No entanto, assim que eles chegam lá, o empresário sai e o ladrão vai embora com o seu carro e o empresário fica totalmente perdido. Só que o ladrão volta segundos depois, fingindo ser uma pessoa diferente para ajudar ele a chegar até o seu apartamento. Só que dessa vez não funciona e o empresário expulsa o ladrão assim que ele estava seguro em casa. Algumas horas depois, a esposa do empresário chega em casa. Então, assim que ela fica sabendo da cegueira do marido, ela o leva até um especialista. E como esse é um caso de emergência, o médico permite que eles passem na frente de todo mundo. Mas infelizmente, não importa qual a máquina o médico use para conseguir verificar os olhos do empresário, ele não consegue encontrar nenhum sinal de dano ou de doença. O que significa que isso deve ser algo neurológico, e o empresário vai ter que ir até um outro hospital e fazer exames para tentar descobrir o que aconteceu. O médico nunca ouviu ninguém falar de nada assim. Dessa maneira, depois que o casal saiu do consultório, o médico recebe seus outros pacientes, que incluem uma criança, uma mulher de óculos de sol e um homem com um tapa-olho. Enquanto isso acontecia, o ladrão estava dirigindo o carro roubado do empresário pela cidade, tentando evitar os policiais. Mas ele também teve que parar porque ele ficou cego e acaba pedindo ajuda para os próprios policiais. Mas quando o policial leva ele para sua casa antiga, a sua esposa, ex-esposa, se recusa a deixar ele entrar. De noite, a mulher que estava no consultório de óculos de sol foi até um hotel. Então, depois de pedir uma bebida para o barman, depois disso, ela foi encontrar o seu cliente no andar de cima. Tava tudo indo muito bem, mas do nada começou a dar tudo errado, e ela começou a surtar quando a visão dela ficou toda branca. O médico que atendeu os pacientes foi para casa para jantar com a sua esposa e de fato estava indo um jantar muito legal, mas na manhã seguinte, quando eles acordaram, o médico também não consegue enxergar nada. Na hora, ele liga para o hospital para avisar a eles sobre uma possível infecção e de fato toda a cegueira repentina começaram a aparecer por toda a cidade e o governo começa a dar os primeiros passos para descobrir o que estava acontecendo. Na hora, o consultório do médico foi fechado pelas autoridades e o próprio médico é levado para ficar em quarentena. Mas a sua esposa não suporta a ideia de ficar longe dele. Então ela decide mentir e fingir que também estava cega para ficar em quarentena junto com ele. Dessa maneira o casal é levado para um asilo abandonado que estava completamente vazio. E nem mesmo outros médicos vão ficar ali. Nesse asilo, cada ala tem um telefone para entrar em contato com os guardas do lado de fora. Mas ele só pode ser usado para emergências e cada ala deve ter um representante como uma única pessoa que vai poder usar ele. Só que com o tempo, mais e mais pessoas começaram a chegar, como por exemplo, o ladrão de mais cedo, a mulher dos óculos de sol e o garoto, além do empresário e a sua esposa. O médico resolveu manter a visão da sua mulher em segredo, então eles iriam fingir que memorizou o local quando eles chegaram. Dessa maneira, a esposa do médico se torna uma guia para todos aqueles que precisavam de ajuda com coisas básicas, como por exemplo ir ao banheiro, e nós vemos que na primeira viagem, fora, o ladrão durante a sua caminhada atrás da mulher dos óculos de sol, coloca a mão onde não devia, então como resposta, ela chuta ele na perna. Nessa hora, ele machuca o calcanhar de uma forma muito grave e o médico com a sua esposa enfaixam ele com uma blusa porque não tem kits de primeiros socorros ali. Então, depois desse pequeno conflito, a esposa do médico não consegue dormir pensando em uma possível infecção no calcanhar do ladrão e também fica com medo de acordar e estar cega. O médico tenta fazer um carinho nela, mas ela preferiu sair para dar uma volta e colocar a sua cabeça no lugar. Ela não estava com cabeça para isso. No outro dia de manhã, mais pessoas ficaram cegas e chegaram até o local. O empresário consegue ficar junto com a sua esposa, enquanto o garoto fica triste porque a sua ainda não apareceu. O médico e a esposa tentam conversar com os guardas e pedir ajuda para a perna do ladrão, mas os guardas não cooperam com eles e apontam as suas armas para eles voltarem aos seus quartos sob ameaças. Algum tempo depois, eles receberam a sua primeira caixa de comida, que é muito ruim. Não tinha comida para todos.
A esposa do médico tenta usar o telefone de emergência para pedir mais comida e um kit de primeiros socorros, mas ninguém atende. A esposa do médico deixa muitas mensagens ali, então as semanas começam a passar e a cada dia mais e mais pessoas infectadas são enviadas para o asilo. A esposa do médico amarra uma linha de pano entre eles como um guia, e o médico é escolhido como representante. Eles logo param de se preocupar com a limpeza e as pessoas começam a andar sem roupas e se aliviar no meio do corredor. O empresário tenta manter o seu bom humor conversando com a sua esposa sobre os seus dias de juventude. Só que a sua esposa não estava nem um pouco de bom humor e nem aí para essas coisas. A esposa do médico escutou um barulho e descobre que um cara ali tem um rádio com ele escondido e estava escutando o que estava acontecendo fora do asilo. Na hora, ela convence ele a compartilhar a notícia com todos, já que todos estavam desesperados para saber o que estava acontecendo lá fora. Nessa hora, o homem explica que não tinha muitas estações restantes, mas ele entendeu o que possivelmente aconteceu, já que nas primeiras 24 horas tinham centenas de casos e o governo simplesmente resolveu enviar os cegos pro asilo e mandar todos ficarem em casa. Então todas as pessoas, no geral, tiveram que assistir como os especialistas de todo o mundo se reuniram para fazer conferências onde eles usavam muitas palavras diferentes e difíceis para dizer que não sabiam o que estava acontecendo. Logo, até os especialistas foram infectados pela doença. As pessoas se cansaram de esperar em casa e tentaram sair para enfrentar tudo isso. Mas os soldados estavam de olho e prendiam qualquer um que tentasse infringir as regras. Dessa maneira, a cidade se transformou em um caos completo, especialmente porque os acidentes de carro continuam acontecendo e até os aviões começam a cair. Os cidadãos começaram a ficar com medo e decidem ficar em casa para não contrair a doença. A cidade virou um deserto e o governo não está fazendo nada sobre isso, até porque eles também ficaram cegos. Dessa maneira, muitas pessoas foram infectadas e levadas para o asilo. Os soldados mostram como eles podem ser perversos. Eles atiram em um cara por simplesmente não obedecer da maneira mais clara possível. O som do tiro faz as pessoas entrarem em pânico e correm para dentro, empurrando uns aos outros sem cuidado algum, e até mesmo arrombando as portas. A pior parte é que os soldados não tiram nem o corpo dali, esperando que o pessoal cego mesmo pegasse o corpo e enterrasse. A esposa do médico pede um mapá e os soldados jogam no meio do pátio sem ligar para nada. A esposa do médico ainda estava fingindo ser cega. Ela pede instruções aos soldados e eles brincam com ela até que ela se cansa e vira para eles mostrando o dedo do meio. Enquanto isso, o médico estava tentando se comunicar com os representantes das outras enfermarias para coordenar os enterros, já que mais 2 pessoas foram baleadas. Além disso, tinha um outro grupo recebendo mais comida do que a cota que eles deveriam ganhar. Aqui, o barman se cansou de ouvir o médico agindo como líder e se autoproclama o líder da ala 3. E na hora, ele dá a sua primeira ordem. Ele diz que todos na ala vão poder comer o quanto quiser. Isso até mesmo antes de ir enterrar os corpos. A esposa do médico foi dar uma olhada no ladrão que estava com muita febre, porque a sua perna está com uma grave infecção. Ela tenta ajudar ele, mas o ladrão ameaça ela ao revelar que sabe que ela não é cega, fazendo com que ela volte correndo até o seu marido e chore muito. O ladrão não estava mais aguentando a dor e esperar que as coisas terminem naturalmente. Dessa maneira ele se arrasta para fora, simplesmente deixando os soldados atirarem nele. A esposa do médico se sente culpada e começa a perguntar se deve contar a verdade a todos, mas o médico diz ter se transformado como uma enfermeira e um paciente. Depois disso, o barman consegue encontrar o escritório administrativo do asilo com a ajuda do contador, que é colega da ala 3, que é um cego desde que nasceu. Isso significa que ele tem uma melhor compreensão de como viver dessa maneira. Usando o sistema, na hora o barman anuncia que vai assumir o controle de todo o asilo e vai ser praticamente o rei. A primeira nova regra é que as pessoas terão que pagar pela sua comida. Na hora, essa regra não é bem aceita, e logo um caos perto do depósito de alimentos acontece. Todos eles estavam lutando para ter acesso à comida. O barman revela o seu segredo. Ele conseguiu manter uma arma com ele escondida quando foi levado ao asilo. Então, ele deu um tiro de advertência,
e ele manda todos saírem dali e assume o controle do armazenamento de alimentos, falando que eles vão estar todos guardados, e ameaça atirar em qualquer um que tente roubar alguma coisa. Muita gente ali não liga pra isso e não queria obedecer, mas é perigoso ficar contra alguém que tem uma arma. Nessa hora, a esposa do médico começa a coletar tudo que ela pode das pessoas na enfermaria e ela também guarda uma tesoura que tinha ali na bolsa de uma mulher. O garotinho não tinha nada pra dar e a mulher de óculos de sol praticamente virou a mãe dele e promete pagar pela comida dele. Onde os alimentos ficavam, não importa se tem joias caras ali, eles só receberão algumas comidas e se alguém reclamar, a coisa vai ficar complicada. O médico estava se sentindo um fracassado e a mulher de óculos de sol se aproxima dele para confortar ele um pouco. Ela o lembra de que não há nada que ele pudesse fazer contra a arma e os dois acabam ficando juntos ali no chão mesmo. A esposa do médico encontra eles no ato, mas ela diz à mulher dos óculos de sol que ela pode ver e pede para ela guardar o segredo, pois assim a mulher iria ficar muito ruim. Todos ali no asilo ficaram sem dinheiro para pagar e o barman anuncia que eles vão acertar o serviço das mulheres em troca de comida. Nessa hora, a esposa do médico saiu para exigir saber por que novas comidas não chegaram. Os soldados explicaram que deram tudo o que tinha, então o racionamento é com eles. E assim uma discussão começa por conta disso, e eles queriam saber como continuar. Mas o médico interrompe isso, indicando que não cabe a eles fazer as mulheres fazerem nada. Se alguém quiser ser voluntário, é com elas, mas não há julgamento ou pressão de mais ninguém. Pode ficar tranquila. Então, depois de muito pensar, uma das mulheres finalmente se voluntaria, inspirando outras como a própria esposa do médico e a mulher com óculos de sol. O empresário não quer que a sua esposa vá e tenta proibir ela, mas a esposa lembra que ela não deve ser tratada de forma diferente e vai mesmo assim. O contador foi buscar as mulheres e as leva para o depósito de alimentos, onde elas passam a pior noite das suas vidas. Os caras são cruéis e violentos, e um deles vai tão longe com o abuso que mata uma das mulheres. De manhã, a esposa do médico pede que outras pessoas vão buscar a comida porque as mulheres voltaram com o corpo da moça nas mãos. Mais tarde naquele dia, o contador verifica uma ala diferente em busca de mais voluntários, e ele ainda tem coragem de ir até uma delas para parabenizar pelo trabalho bem feito, falando que teve uma até que não se moveu muito e ele não sabia que ela estava morta, e ela fala isso deixando ele sem palavras. Isso faz a esposa do médico ficar muito brava e ela leva a tesoura com ela dessa vez. Enquanto todos estavam distraídos com as mulheres da ala 2, ela sem hesitar mata o barman com a tesoura. Quando o contador percebe o que aconteceu, ele pega a arma, mas nenhum dos seus tiros acertam. Ao sair de lá, a esposa do médico faz um anúncio falando que se eles não libertarem a comida agora, mais homens vão morrer. O médico teme que isso comece uma guerra. Os homens não estavam liberando a comida e a ala 1 estava se preparando para lutar e recuperar o que é deles. Mas, antes que eles possam fazer qualquer coisa, uma das mulheres decide se vingar. Ela tinha um isqueiro escondido no seu bolso e na hora ela inicia um incêndio e as chamas se espalham rapidamente, matando muitos homens. Antes que o pânico tome conta, a esposa do médico os guia para fora do prédio e surpreendentemente ninguém é baleado porque os guardas não estão mais nas suas funções e as portas também não estão trancadas, o que só pode significar que eles estão finalmente livres. O médico e a sua esposa, com o garoto e o velho do rádio, além da mulher de óculos de sol, o empresário e a sua esposa decidem ficar juntos enquanto vão para o centro da cidade, onde eles descobrem que a sociedade entrou em colapso. A cidade se tornou um deserto pós-apocalíptico, onde as pessoas que restaram vagam por aí enquanto tentam sobreviver atacando uns aos outros, se elas suspeitarem que a outra pessoa pode ter comida. Os animais estavam se alimentando de corpos nas ruas. O médico e a sua esposa deixam o grupo escondido dentro de um bar enquanto vão ao mercado mais próximo para ver se encontram comida. As pessoas estão agarrando as poucas coisas que restaram nas prateleiras. Mas a esposa do médico pode ver e consegue encontrar um conjunto de escadas que levam a um depósito. Então, depois de encher algumas malas, a esposa tenta sair, mas as pessoas escutam os barulhos e tentam pular para roubar. Felizmente, o médico escuta isso e foi ajudar afastando todos, se colocando entre a multidão e a sua esposa, como um escudo. Enquanto eles saem correndo do prédio,
Uma vez que eles estão longe o suficiente, a esposa leva um momento para respirar enquanto o médico volta para recuperar as roupas que ele deixou cair ao sair. E um cachorro fofo aproveita a chance para se aproximar dele e fazer amizade. De repente, para surpresa de todos, começa a chover e a esposa leva o cachorro com ela para dentro de uma igreja para esperar o marido. A igreja estava incrivelmente lotada e todas as estátuas estão com seus olhos cobertos. Um padre não para de pregar a palavra de Deus em nenhum momento. E do lado de fora, as pessoas estão aproveitando a oportunidade para coletar água e lavar os seus corpos, já que não tinha água limpa. O médico volta com as roupas e pega sua esposa para voltar ao grupo com o cachorro, seguindo eles e se tornando o seu novo companheiro. O grupo comeu algumas comidas dentro do bar e decide passar a noite lá para descansar adequadamente. Então de manhã, eles saem caminhando cuidadosamente pela cidade para chegar à casa do médico e da sua esposa. E dividem as roupas do médico. Eles saem apenas quando precisam de comida e pegam água quando chove. Então, tudo é finalizado quando o médico simplesmente consegue voltar a enxergar de novo.